Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à PNP de Estatística Aplicada. Nessa sétima semana, estamos quase encaminhando para o final da nossa PNP nessa versão. Nosso tópico, a gente vai trabalhar com a primeira parte das medidas de dispersão ou de variação. O objetivo dessa aula é entender as diferenças entre as várias medidas de estatísticas de dispersão. A gente vai trabalhar aqui com 4 delas. E qual a importância de cada uma. E também a gente vai perceber as diferentes formas de cálculo das medidas e saber diferenciá-las. Para que servem então as medidas de dispersão? Bom, elas indicam a variação dos dados dentro de uma amostra ou de uma população em torno de uma medida de posição. Em geral, a mais usada é a média aritmética, ela é praticamente universal. Entre as medidas de dispersão, a gente tem a amplitude, a gente tem os desvios e a gente tem a variância. Existem várias outras, mas essas são as mais utilizadas em estatística, ok? Então, resumo de um conjunto de dados por uma única medida representativa de posição central esconde muitas vezes toda a informação sobre a variabilidade ou a dispersão de um conjunto de dados ou de observações. A primeira medida de dispersão, a gente tem a amplitude. A gente até já utilizou ela em vários outros momentos anteriores, principalmente quando a gente construía uma distribuição de frequência, as nossas tabelas, né? Então, a amplitude de um conjunto de dados é simplesmente a diferença entre o valor mais alto, que é o máximo, e o valor mais baixo, que é o mínimo. Para encontrar a amplitude, os dados devem ser quantitativos. Aí a gente não está falando de pesquisa qualitativa, tá? Então tá ali a equação. O A maiúsculo, que é o que representa a amplitude, é igual ao máximo menos o mínimo dentro de uma amostra ou dentro de uma população. Como exemplo, uma empresa contratou 7 funcionários. O salário inicial oferecido para cada um desses funcionários é mostrado abaixo. Encontre a amplitude dos salários iniciais para essa empresa. Essa amostra já está organizada em rol, então fica muito mais fácil, né? Então nós temos ali os salários. Um cidadão que começa nessa empresa começando com um salário de R$ 1.200, outro de 1.300, 1.400, 1.430, 1.560, 1.640 e um último lá com um cargo mais alto que começa com 1.930. Para calcular o valor da amplitude, eu pego o máximo menos o mínimo ou o maior menos o menor. Dá na mesma. Então o valor mais alto aí é o 1930, o valor mais baixo é o 1.200. Fazendo a subtração de um pelo outro, nós temos R$ 730. Então o que a gente pode observar? Entre o que começa ganhando menos e o que começa nessa empresa ganhando mais, tem uma diferença aí de R$ 730. É essa análise que a gente pode construir. A gente tem também nessa semana o desvio médio absoluto. Ele é determinado por DMA, é a inicial de cada um desses termos, né? Ele é calculado com base nos desvios. O que é um desvio? Ele é a diferença entre cada elemento da amostra, ou população no caso, e a média aritmética. Então ele é a distância de cada elemento para a média aritmética. Como está aí na equação, desvio é igual a cada elemento menos a média aritmética. Então, se a gente tem uma amostra com 5 elementos, a gente vai poder ter 5 desvios. Um desvio para cada elemento. Se a gente tem uma amostra com 100 elementos, então a gente vai poder ter 100 desvios. O detalhe que é importante lembrar, tem essas duas barrinhas verticais aí nessa subtração, que é o módulo. O que um módulo faz? Ele corta o sinal. Se é um número negativo, ele fica positivo porque ele fica sem o sinal negativo. Se é um número positivo, ele não faz a menor diferença. Ele continua positivo. No zero a mesma coisa, continua zero. Então, esse x que tem aí na equação representa o valor de cada elemento dentro da amostra. O x com a barra em cima, para lá ou para cá, mas é o x com a barra em cima, ele vai representar a média aritmética, seja da amostra que a gente está tratando, ou se for uma população. Como é que eu vou calcular o desvio médio absoluto? Eu vou somar todos esses desvios calculados e vou dividir pelo número de desvios.
Então, se eu tiver uma amostra com 5 elementos, eu vou ter 5 desvios dividido por 5. Então, a soma de cada um dos 5 desvios dividido por 5. E assim por diante. Só muda o número de elementos que eu tenho em questão. Então, voltando àquele exemplo anterior, onde a gente calculou a amplitude. Tá? É o mesmo exemplo com os mesmos valores. Eu vou obter a média aritmética, porque eu preciso para calcular o desvio médio absoluto. Então, eu somo todos os valores e divido por 7. Foram 7 valores somados, são 7 funcionários, por isso a divisão por 7. A soma em cima vai dar 10.460, dividido por 7 vai dar 1.494,29. Não adianta dar um número redondinho aqui para vocês, porque na prática dificilmente a gente encontra um número redondinho em qualquer questão para ser analisada. Então aqui, como eu tenho 7 funcionários, eu vou ter 7 desvios. O primeiro desvio vai ser o primeiro elemento, que é 1.200, menos a média aritmética que a gente acabou de calcular, com as barrinhas verticais de módulo. Então eu faço 1.200 menos o 1.494,29, dá menos 294,29. Com as barrinhas, que é o módulo, eu corto o sinal. E ele fica positivo, o resultado final para o desvio 1. Como é que eu vou calcular o desvio 2? Eu vou pegar o segundo elemento, que é o 1.300, menos a média aritmética, e vou aplicar o módulo. Então, o 1.300 menos a média aritmética dá menos 194,29. Aplico o módulo, que é para tirar o sinal, e ele fica positivo ali fora. O desvio 3, eu vou pegar o terceiro elemento, que é o 1.400 menos a média. O quarto desvio, eu vou pegar o quarto elemento, que é o 1.430 menos a média, e assim eu vou calculando e aplicando o módulo antes do resultado final. Aqui a gente tem os 3 últimos desvios. Então o desvio 5 é o quinto elemento, que é o 1.560 menos a média. O desvio 6 é o sexto elemento menos a média. O desvio 7 é o sétimo elemento menos a média. Diminui um do outro, aplica o módulo e vai ter aquele resultado positivo. O desvio é sempre positivo, ou no máximo igual a zero, ok, pessoal? Então, para calcular o desvio médio absoluto, a gente faz a soma desses desvios que foram calculados e divide pelo número de desvios. Quanto foram os desvios? Foram 7, então a gente vai dividir por 7. Então aqui a gente soma cada um daqueles resultados dos desvios. O primeiro deu 294,29, mais o segundo, que deu 194,29, mais o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, mais o sétimo desvio, que deu 435,71. E divido por 7, porque são 7 funcionários, foram 7 desvios e assim por diante. A soma desses desvios deu 1.294,29. Dividido por 7 vai dar 184,9 ou 90. O que significa isso? Que a média aritmética tinha fechado ali 1.494,29, então ela tem a maior variação dentro desses salários em 184 acima e 184 abaixo. Então a maior parte da variação se concentra em torno desse desvio para cima e para baixo em relação à média. Bom, então nós vimos aqui a amplitude e o desvio médio absoluto. Na próxima semana a gente vai trabalhar com outros conceitos de medida de dispersão. Nessa semana vocês têm listas de exercícios para cada um dos 2 cursos. A resolução já está postada. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, se inscreva nos fóruns lá, mande a sua dúvida. De repente a sua dúvida é a mesma de algum outro colega que já pode resolver com ela. Ou mande por e-mail também. Mas bons estudos e não esqueça de fazer a avaliação dessa semana. Tem 2 ou 3 questões lá para vocês fazerem e marcarem a participação de vocês nessa semana. Na próxima semana a gente vai para o segundo conteúdo, a segunda parte de medidas de dispersão, onde a gente vai focar na variância e no desvio padrão. Um grande abraço, espero que todos estejam bem. Até lá!